Pronto. Graças a Deus. Hoje tá tendo um sonzinho aí. A paz do Senhor a todos. Pastor Afonso, mais uma vez, aqui no nosso canal, podcast Pastor Afonso. Já quero agradecer a companhia de cada um de vocês nesta noite. Estamos mais uma vez com a presença do nosso pastor Abraão. Amém. Que veio aqui hoje auxiliar o nosso Bispo Hamilton. Está aqui pela primeira vez. Logo após estarei passando a palavra para o mesmo, porque hoje a palavra está com ele. E desde já quero agradecer a você que tem nos acompanhado, você que tem deixado o seu like, você que tem comentado. Muito obrigado pela sua companhia. Já quero passar a palavra para o Bispo Hamilton, para ele se apresentar melhor e para que possamos dar início a mais um bate-papo com o pastor Afonso. Pois não. Pronto. Muito obrigado pelo convite, pastor Amém. Afonso, pastor Abraão. E dizer que eu estou aqui muito confortável, porque é um assunto importante, né? Sim. É ser a superação, tá? Então eu vou ter que superar alguma coisa na vida. Superação. E isso é muito bom na vida, porque quem já passou por alguns problemas, dificuldades, já tem que cantar alguma história da vida real, né? No seu dia a dia. E o que eu quero falar hoje é a coisa que você talvez, né, já passou ou pode Está passando. estar passando. Então eu estou aqui hoje para dizer, eu sei que Deus está contigo. Amém? Amém. Superação, tema, né? Tema bom, e eu tenho certeza que não foi o Senhor que escolheu esse tema, mas o Espírito Santo que tem Amém. direcionado, né? Assim, ele conhece a nossa necessidade. Então não saia daí, não mude o vídeo, porque Deus ele tem uma palavra para você. Eu vou passar a palavra também para o nosso pastor Abraão, apesar que hoje ele está como auxiliar, mas ele vai falar de novo em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, ouvintes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espera aí. Porque eu não sei o horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Isso. Vem aqui acompanhar nosso Bispo Hamilton, homem de Deus, que vai falar nessa noite de superação. Com certeza Deus irá falar para Verdade. Afonso, Verdade. através da vida desse homem, porque um pouco que eu tenho acompanhado, eu tenho visto realmente, né? A gente observa, assim como a gente também é observado. Isso. E aí é um homem de Deus, mas eu não vim falar de mim, eu vim ouvir também, vim só auxiliar, acompanhar ele. Isso. E vou desde já também agradecer e pedir a você que me acompanha lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, aonde for, se inscreva no canal, porque isso aqui é bênção, a bênção de Deus para a sua vida, viu? Pastor Afonso, homem de Deus, Bispo Hamilton, homem de Deus, pessoas com palavras para a sua vida. Amém. Amém. Vamos estar assim orando e dar início já a esse tema maravilhoso. Amém. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tem orado pela paz da sua cidade, pela paz do seu bairro, pela paz da sua rua? A Bíblia diz que se o povo orasse pela paz de Jerusalém, eles também teriam paz. Então, vamos orar, porque é visto e sabido de todo o quanto nossa cidade, Salvador, nosso estado da Bahia, está passando por um momento muito terrível de violência. Talvez a gente se encontre de braço cruzado, porque ainda não chegou na nossa porta. Às vezes a gente relaxa um pouco, mas quando passamos pela situação, a gente vê a necessidade de estarmos orando. Ore pela paz da sua cidade. Hoje mesmo eu reuni a família aqui em uma situação de emergência para estarmos orando pela situação de um rapaz que não estava aceitando o término do relacionamento, invadiu o estabelecimento da ex, pode dizer ex, né? Com um facão. Então, ali eu observando, chamei minha esposa, minha filha, o pessoal que estava aqui em casa, vamos estar intercedendo para que o Senhor lhe repreenda todo espírito da morte, que vamos finalizar, que essa situação finalize com tudo em paz, né? Assim, é nosso objetivo. Então, vamos estar orando, ore, eu estarei orando aqui para termos um pouco de paz. Estarei orando para dar início aqui, para ouvir uma palavra da parte de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite de quinta-feira, queremos te agradecer por este momento, queremos te agradecer por esta palavra desde já. Ó Deus, toma, Deus, nossa cidade, nosso bairro, nossa rua nas tuas mãos. Repreende agora toda a bala perdida,
toda a confusão, meu Senhor, toda a chacina, toda a notícia que não agrada, em nome de Jesus, meu Senhor. Toma o teu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bispo Hamilton, a palavra está com o Senhor. Pronto, vou começar, tá? Fica à vontade. Lendo o versículo da palavra de Deus, né? Porque aqui tem vários homens que superaram também, Sim. deixaram alguma coisa para trás e para que possam superar. Olha aqui, 1 Samuel 17:2. Isso. Você que está assistindo, tá? Se inscreva no canal, pega esse link também, passa para outros, né? Para que venha, para que o pastor, né, venha também ter um sucesso, porque tudo na vida a gente faz para ter sucesso, tá? E Amém. o sucesso é levar a palavra de Deus, os corações daquele que precisa também. Graças a Deus. Ok? Vamos ler aqui 1 Samuel 17:2, lá muito conhecida, que diz: Saul e os israelitas se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para a luta contra os filisteus. É um vale, né? Sabemos que essa história ela é muito complexa, mas também ela tem uma realidade de uma vida de um ser humano. Se juntou-se entre o vale dois exércitos, né? Os filisteus e o povo de Deus. E Davi já tinha sido ungido a rei. Não estava reinando ainda, mas já tinha surgido a rei. E nessa história que, para Davi ser ungido a rei, a gente vê que foi um processo muito difícil. Tá? Sabemos a história de Davi. E Davi foi ungido a rei de uma forma, né? Deus queria, não foi do homem, porque tem coisa que só Deus pode fazer. Mas tem coisa que o homem pode fazer. Deus apenas ungiu a Davi. E ele voltou para o mesmo lugar, cuidar de ovelha. Mas ele já tinha unção de rei. E voltou para voltar com os sinais que estão acontecendo. Isso. E passando alguns anos, houve essa batalha contra os filisteus. E do outro lado existiam um gigante. Essa questão de hoje. Sempre haverá um gigante do outro lado. Do outro lado, pastor. E quando Davi ele foi levar alimento para os seus irmãos naquela guerra ali, que já tinha dias ali, aquele gigante estava afrontando o povo de Deus. Não só Deus, mas também o exército, todo mundo estava sendo afrontado com aquele gigante. O que me chama a atenção é que o rei, né, ele tinha apenas a coroa, mas ele não tinha mais a unção. A unção estava em Davi. Porque Deus tinha, né, constituído Davi como rei. Isso. Na área espiritual. Tá? Mas Deus não pegou Davi e colocou lá para lutar contra ninguém. Quando Davi viu aquele gigante, né, afrontar o povo de Deus, Davi, no seu coração, ele desejou derrubar aquele gigante. Não foi Deus. Chegou ali e desceu, não foi o profeta que veio, né? Não foi o profeta que veio ali, né? Não, Davi, no seu coração, ele desejou derrubar aquele gigante. Apesar que para todo mundo ele não tinha nenhuma condição humana, né, estatura e nenhuma preparação militar. Mas o seu coração, o seu desejo, ele entendeu que ele já tinha a unção de Deus. O que é isso? Às vezes, irmão, né, às vezes nós falhamos nesse sentido aqui. Deus já nos preparou, mas não queremos enfrentar os gigantes. E 100 pessoas vai estar ao nosso redor para que possa nos impedir de chegar até aquele gigante. Porque sempre, pastor, terá um gigante em nossas vidas. É verdade. Aí eu fiquei agora aqui, né, alegrado, feliz com o senhor. Né? Talvez não sei agora, talvez aqui falta muita coisa. Mas o senhor já está fazendo. Verdade. Então Deus honra isso quando você vai fazendo. Porque se for ler aqui, Deus não vai dizer assim, vá lá e derruba o gigante. Teve isso aí? Não teve. Então ele mesmo tomou a decisão. Então o que falta isso no povo hoje é isso. Deus já deu a unção, já deu a estratégia, falta agora você enfrentar o gigante.
Mas quando vimos o gigante, né, entre aspas, achamos que não temos nenhuma condição. É igual assim, a gente mora suburbana hoje, né? Sabemos que tem pessoas que têm medo de morar na Barra, mesmo com condição. Tem medo de morar na Barra, na Pituba, porque acha que ali não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Porque se vai ser confundido com essa cor. Não estou falando de racismo, não. Estou falando de uma pessoa que mora na suburbana a vida toda, teve um recurso, né? Teve uma vida melhor e podia morar em um lugar melhor, mas mora aqui dentro para não ser humilhado. Mas sabendo que aonde ele for, pessoal, vai ter um gigante. Vai ter um gigante. Eu sei que lá, talvez, em alguns lugares, né? O porteiro, que é igual a mim, né? Da minha cor, ou uma pessoa que conheceu a classe baixa, vai até me confundir vai até me confundir, mas é natural. Porque na mente dele, talvez quem mora aqui nunca chegaria lá. Então, nós estamos lutando hoje para ter o melhor dessa terra. Quando eu falo melhor, não é morar na Barra, é o melhor você se dispor nisso. Isso. Então, com Davi, ele se dispôs a lutar contra o gigante. Você vê que houve uma barreira, houve barreiras para ele não ir. Começou o quê? Pelo próprio rei. Sua família, que estava no exército, né? Sua família, algumas pessoas. Mas quando o rei ele viu que ninguém ia enfrentar, mesmo oferecendo algumas vantagens, né? Não pagar impostos, né? Casar com a filha do rei, mas na mente daquelas pessoas, para que eu quero isenção de impostos? A filha do rei, se lá tem um gigante e vai me matar, não é assim? Sempre falamos isso. Se eu for, não vai dar certo. Se eu for lá, não vai dar certo, porque lá tem um gigante, mas sempre terá um gigante. E Davi sabia disso. Agora ele tinha um referencial, ele tinha chamada. Ele tinha convicção quem era o Deus dele. E às vezes é isso, às vezes tem pessoas que não sabem ainda a convicção, o que Deus pode fazer, né? Ele pode realizar na vida de um ser humano. Não sei se você está entendendo o que eu estou entendendo hoje. Tudo começa por uma ação. Isso aqui é uma ação. Amanhã você vai estar em um lugar de uma vez, né? Maiores, melhores, porque tudo começa pequeno. Nada começa grande. É verdade. Tudo começa com, né? Um ponto de vista. Entendeu? Hoje mesmo eu saí para... Eu fui no shopping hoje, né? Também sou da parte da psicologia, né? Sim. Eu fui convidado. Aí quando cheguei na portaria, eu li um cartaz. Aí o porteiro disse assim: quer alguma coisa? Aí bem, você quer alguma coisa? Quer alguma orientação? Eu falei, não. Falei assim, qual sentido? Porque já vi aqui várias vezes. Qual sentido? Ele fez, você... Eu fui convidado. Então, ninguém imaginou que eu ia, hoje, naquele lugar ali, falar um pouco, né? Falar um pouco sobre superação, né? Ansiedade. Tem uma coisa que vem envolvendo o ser humano. Porque as pessoas talvez esperassem outras pessoas. Uma aparência. É isso. Então, é isso que vai vir hoje. O que move o ser humano hoje é a fé. É a ação, é a fé, é a ação. Você vai ser aquilo que você lutar. Então, Davi lutou por aquilo que ele conseguiu. Vai perguntar. Bateu papo, né? Uma vez eu conversando com um inspetor da área da Petrobras, a gente ficou muito tempo conversando ali durante a noite, e ele falou que quando você tem um objetivo, tudo vira barreira. Até aquele sono, que quando você está estudando, bate aquele sono ali, você tem que ter uma garrafa de café do lado para você combater aquele sono. Ele disse que fez até um curso de costureiro, né, para costurar. Só tinha ele de
de homem. Aí foi contando a história e vendo o senhor falar aí, é evidente que todas as nossas atitudes têm que partir de nós mesmos. De nós mesmos. Disposição de realizar, como o senhor já falou aí. Davi falou, não, eu vou derrubar esse gigante. Rapaz, quando você diz para dentro de você, com um chamado que Deus tem já, porque flui mais ainda, quando você faz as coisas já com a vontade de Deus, e aí você já tem aquela disposição, ninguém te para. Ninguém te para. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Disposição de querer fazer, disposição de querer realizar. É algo que está no seu interior. É algo que está dentro de você. E que se você não se expor, ninguém vê. É aí que está o perigo. De com quem é que você vai conversar acerca do seu projeto. Porque uma palavra pode te desanimar. Uma palavra negativa pode te desanimar. Pastor, você falou de palavra aí. Eu vou citar algo, né? Pois não? Eu vou citar algo. Todos, né? Tem algumas pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho um comércio pequeno. Sim. E na maioria das vezes a gente vai receber mais palavras de desmotivar. Desmotivar você do que motivar. Te motivar. Rapaz, olha lá, será que vai dar certo? Você acha que isso vai dar certo? Mas eu digo a você, eu louvo a Deus por todas as coisas que Ele tem me permitido passar até um momento com aquele comércio que aos olhos de muitos é pequeno. Mas foi dali que Deus até o momento me sustentou. Às vezes o homem ele pode olhar com um olhar natural e não enxergar aquela grandeza que eles querem enxergar. Porque as pessoas eles têm que é chamado etiquetamento social, que é a questão do caráter da pessoa, do físico, de cor, e tem o costume de olhar a estética do ambiente, se o comércio está cheio de coisa ou não, ou até a aparência de quem está ali. Aí, essa semana, minha esposa recebeu uma palavra que ela chegou em casa e conversou comigo, de uma pessoa, e ela ficou extremamente assim. Eu senti que aquela palavra não me abateu, mas a ela já não foi a mesma coisa. Então ela estava até motivada em fazer, em ajudar, mas quando ela recebeu essa palavra, certo que tirou um pouco ela do foco. Tirou o brilho, né? É o que o senhor terminou de falar. Pode falar. Tirou o brilho, né? Rapidinho. Vai falar. O assunto começou a tomar extensão. Essa semana eu vinha caminhando ali, né? Eu vinha caminhando e falei assim, rapaz, eu tenho aprendido que quando dizem assim, não vai dar certo, é a minha vitamina para prosseguir. Combustível. A questão, pastor, você sentar com as pessoas. Isso. E projetar um sonho, isso é muito fácil às vezes. Porque você não vê nenhum problema. Vai ser assim, mas não vai ser assim. Porque quando a pessoa vê, Davi, ele chegou, ele viu o gigante. Ele não viu a solução. Ele viu primeiro quem? O gigante. O gigante. Isso. Aqui nós estamos aqui é um bate-papo. Vamos sentar aqui, vamos abrir uma firma, papá. Mas quem está lá já sabe o que é uma firma. Mas o sonhador não. Ele acha que é só glória. Que é só glória. Então, com Davi, interessou. Davi ele foi ungido por Deus. E Deus não vai desonrar aquele que unge. Deus não vai desonrar aquele que ele escolheu. Né? Deus vai desonrar aquele que tem uma promessa de Deus. Por mais que demore, Deus vai honrar. Então, o que é isso? Davi ele foi ungido e ficou no mato. Mas deu uma vida para o mato? Davi não lutou pelo seu. O que eu vou dizer agora aqui, talvez ninguém diga isso, mas Davi também não lutou pelo seu chamado. Você sabe disso, né? Davi lutou no mesmo lugar. Porque Deus deu a Saúl na mão de Davi. Mas Davi escolheu esperar. Mas Deus já tinha do Saúl, né, do trono há muitos anos. Então Davi esperou a hora
E quando ele viu a hora de Davi, foi a hora de enfrentar o gigante. Então Davi, às vezes, né, nesse ponto, ele fala assim, Davi esperou muitos anos para... Mas Deus não mandou Davi para lugar nenhum. Davi apenas ungiu ele a rei. E quem é rei tem que o quê? Reinar pelo seu ministério. Então esse tópico do Senhor. Olha só. Eu fazia parte de uma convenção, né? Faço parte da CI Brasil hoje, sou pastor bispo geral da convenção CI Brasil hoje. Eu tinha uma convenção chamada CENEB, com outra pessoa, né? Com outra pessoa. Eu saí da CENEB para fundar a minha convenção, CI Brasil. Você vê que história boa, né? Posso entender agora aqui. Vocês estão aí para entender o que é superação de vida. Então, como eu conhecia muita gente, conhecia muitos pastores, né, muitas pessoas que eu já atendi, ia na casa, conversava, eu não sabe que eu sou um cara muito popular de sentar e conversar. Entendeu? Então eu conhecia muita gente, então eu marquei uma reunião para fundar uma convenção. É um espaço que tinha 50 pessoas, até minha mãe entrou nessa reunião. E chamei Jorge, ele conhece um rapaz chamado Jorge, da Rádio JP. Falei, vamos para a reunião lá que eu vou abrir uma convenção e vou fazer logo um programa da rádio para bombar a convenção logo. Aí eu sentei, né, na frente lá com ele, com o Jorge, e tinha lá todo mundo, e eu comecei a me expressar, e eu fiz uma pergunta, tinha quase 50 pessoas. Eu perguntei, quem está comigo, levanta a mão. Calcule de 50 pessoas, quanto levantou a mão? Tá filmando aí? Tá filmando. Quantas pessoas? 3. 3. 2. Nem a minha mãe levantou a mão. Nem a minha mãe levantou a mão. E se levantasse a mão também não vale nada, mas pelo menos eu tinha um apoio moral. Mas... Você viu aquela expressão que a alma sai pelo ralo? Pelos pés, pelo ralo? Né? Pelos pés? Eu não tinha mais que comentar a reunião. Depois dessa pergunta. Eu não tinha mais... Era melhor ficar calado. Eu não tinha mais que argumentar naquela reunião. Porque eu percebi que aquele povo não estava comigo. Nunca esteve comigo. Então eu só tinha 2 coisas para fazer ali. Né? No popular... esculhambar todo mundo, né assim? Ou se não, outra coisa que eu fiz. Levantei e falei assim, pessoal, muito obrigado por vocês terem, né, vindo aqui de noite, participar dessa reunião. Já que vocês não estão comigo, não tenho mais motivo de continuar a reunião. E mais uma coisa eu vou dizer para vocês hoje, tá? Quem está aqui na reunião hoje. Você vai ouvir esse nome, CI Brasil, não só em Salvador, mas em outro estado e outros países. Então eu comecei a profetizar para mim mesmo. O que é isso? Se o senhor não acreditar no seu projeto aqui hoje, ninguém vai acreditar no seu projeto. Ninguém vai dar valor ao senhor. Ninguém vai dar a mão ao senhor. E não espere ninguém dar a mão ao senhor. Não. E não espere. As pessoas têm que ver o seu trabalho, com certeza, a sua perseverança, me perdoe falar assim, viu? A sua perseverança, o seu trabalho. Porque para algumas pessoas chegar aqui hoje, é mais um. É só um passatempo. Porque a mente é isso, ser humano. Ele não vê... Pastor, lá. É a primeira palavra que eu ouvi, uma das primeiras palavras. Ali é fogo de palha. Vai fazer um ano. É? Pra glória de Deus. Quando eu ouvi esse fogo de palha, eu acho que eu tava com 3 inscritos no canal. E hoje, para a glória de Deus, hoje estamos com 518 inscritos no canal. E eu procurando ali nos inscritos do canal, poderia ter muito mais aqui de plataforma, não encontro quase ninguém de plataforma. Vai ter hoje, eu vou estar. Não, fala assim, né? Pelo que eu pensava que poderia contar com fulano, pensava que, rapaz, cadê esse crânio aqui, rapaz? Cadê fulano aqui? Tem gente que vem aqui e nem um like dá, pastor. Que participa do podcast. Não tem nem coragem de dar like no vídeo. Nem dá, não dá, pastor. Mas sabe por quê? O ser humano é isso, cruel. participa do programa
Eu fico observando, rapaz, nem... Não comenta, não dá É like. porque, na verdade, não tá. Com coração. Não tá, pastor. E aí tem que ter... E nós, você que tem projeto, tem que saber disso. Que essas rejeições faz parte. Faz parte, meu irmão. Faz parte. Você pode estar com... Começar a caminhar no deserto com 30. Mas talvez você termine nesse deserto sozinho, meu irmão. Sozinho. Pois não, pastor? É como eu te falei, né? É uma superação. É superação. Agora, a primeira superação tem que ser a nossa. É. Com certeza. Nós não podemos nos enganar. Olha, eu costumo dizer que nenhum projeto ele deve começar com esses sentimentos: empolgação, entusiasmo, emocionalismo e você tem que começar um projeto com convicção que barreiras virão, dificuldade virá, porque não, rapaz, pode contar comigo. Contar com você o quê, rapaz? Tapinha nas costas. Contar com você o Tamo quê? junto. Contar com você o quê? Deixa eu aproveitar esse gancho dessa conversa. Eu tenho uma relutância grande de pedir ajuda. Eu trabalho, eu sou empregado, tenho minha barbearia aqui. Mas hoje eu senti uma necessidade, hoje o senhor veio de longe, de estar pedindo uma contribuição voluntária para que ajude o canal a pagar pelo menos o Uber dos convidados. Eu abri o canal, perguntei para ver se eu tinha postado essa. Não, é você sozinho, caminhe sozinho. E Deus mandará o corvo de manhã. É perseverança. Tudo isso poderia ser um motivo de abatimento, de desânimo. Vem o desânimo? Vem, mas depois você... Peraí. É perseverança, mano. É perseverança. Quem tá formado hoje em advogado... O senhor foi fácil? Não. O senhor se formou em psicologia? Não. Talvez... Nem pra ser pedreiro é fácil. Talvez... Talvez pulou até borboleta, pediu até uma carona ao cobrador para ir para a faculdade. Nem para ser ajudante Entendeu? Então, quem começa um projeto, quem tem projeto, saiba disso. Que dificuldade virá. Pois não, pastor? Você vê que, né, uma conversa já puxa... Com certeza. Já puxa... Porque Com certeza. Isso aqui é uma realidade da vida. Com certeza. A pior coisa do ser humano é o olhar. Vocês sabem que o olhar não está favorável à situação. Se for ver a história de Davi, por que botei Davi? Porque foi uma pessoa que sofreu muito. Do começo ao fim. Quando Deus mandou, né, Samuel ungir o rei, um rei, Samuel era um homem que ele nasceu na casa de Deus, né? Foi criado por um sacerdote. Um homem que tinha, né, bagagem, tanto ele tinha, foi juiz, foi tanta coisa. Samuel foi sacerdote, juiz e profeta. E também, tipo assim, um rei que ele reinava naquilo. Não tinha coroa, mas Samuel é o seguinte. Mas Deus investiu a Samuel no caminho. Não olhem a aparência. Porque Samuel sabia o perfil de um rei. Entendeu? Existe um perfil. Isso é normal ter um perfil de um rei. É normal ter um perfil de um modelo. Tem um perfil de um modelo, né? Tem um perfil. É por isso que a vida está hoje, porque talvez você não se encaixe naquele perfil que o povo já, entendeu? Já colocou aquele perfil ali e você vai quebrar agora aquela barreira, né? Como diz o Cristo, né? Quebrar o protocolo para que possa você estar naquele meio ali. E vocês sabem que é difícil, porque ali são pessoas que não vão ser iguais os seus pensamentos. Porque você veio de um lugar, eles já vieram de outro lugar. Então Samuel sabia o perfil de um rei. E quando ele chegou na casa, né? A história está dizendo que eu não sou pregador, né? Está aqui um pregador aqui, do meu lado aqui. Quando ele viu logo o filho mais forte,
né? Filho mais forte, mais belo, já estava no exército. Cara, isso é normal, você bater na mente. Até a gente, né? É normal, Até a gente. isso é normal do ser humano, porque já estamos nesse perfil. Entendeu? Quem entrar aqui agora, né, tem que entender que isso aqui é um começo. Porque amanhã você chamado a sua batalha lá na frente. Lá na sua urbana. Porque você tem que pensar alto. Mas tem que romper as barreiras. Porque se não romper barreiras, fica pior do que já está. Tem um princípio também para superar, um princípio que eu coloquei no meu coração, um princípio que é como é que eu posso dizer? Essencial. Um princípio essencial para superar as barreiras. É você entender que as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. Quando você já tem em você uma perseverança e você descansa no Senhor, mas as coisas vão acontecendo. Quando foi que eu convidei o senhor? Estava marcado para quando? Semana. Eu liguei para o senhor em janeiro, eu liguei para o senhor em fevereiro, a gente marcou em março, ou o senhor está aqui agora porque chegou o tempo? Tudo, irmão, o que Deus escreveu para a gente, não adianta você atropelar o tempo. Não adianta você atropelar o tempo, porque uma coisa, para não fugir do assunto, do tema. Jeremias disse assim, profetizando, mil anos antes. 1000 anos antes. Ouviu-se um choro em Ramá. Ele está profetizando. Ouviu-se um choro em Ramá. Quem está chorando? Raquel. E não quer ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Escuta. Foi profetizado. Para uma profecia se cumprir, vai precisar agora dos elementos. Passa-se os 1000 anos e chega agora o quê? O tempo de se cumprir o quê? A profecia. Porque Deus liberou a palavra através de um profeta. Para se cumprir a profecia, um casal vai ter que gerar uma filha. E o nome dessa menina não vai ser Ana, não vai ser Penina, vai ser o quê? Raquel. Essa criança vai nascer debaixo de um propósito, não agradável, mas amargo. Essa criança chamada Raquel, ela vai crescer, vai estudar, vai gerar 2 filhos, porém o filho dela não vai ser sacerdote, o filho dela não vai ser rei, o filho dela não vai sentar na corte, porque quando Herodes manda matar as crianças, os filhos dela vai no meio, lá em Ramá. Aí Raquel tá chorando e ela não quer ser consolada. A profecia de Jeremias se cumpriu na vida dessa jovem. Aí eu faço a pergunta aos senhores: se foi Deus que mandou ele profetizar sobre o futuro desta mulher, qual era o culto de oração que ia desfazer? Qual era a campanha que essa mulher ia fazer? Senhor, guarde meus filhos. Tinha uma profecia ali. E o que está escrito para mim e para sua vida, meu irmão, é só esperar em Deus. Mas eu posso falar. Pois não? Eu aprendi uma coisa, eu li na palavra. Isso. De que Deus ele retrocede naquilo que ele fala, se for benéfico para nós. Sim. Se for benéfico, pode haver uma profecia de morte para mim, para você, isso para aí, nós, sim. para nossas sim. vidas, assim como havia ali em Nínive. Sim. Havia uma profecia e por causa do aquebrantamento do povo, Deus converteu a maldição em bênção. Isso. Ali não houve, talvez não, a profecia se realizou porque o povo não teve o aquebrantamento de coração, o povo não voltou, não se arrependeu dos seus pecados, porque quando nós se arrependemos dos pecados e voltamos ao Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. Através do arrependimento. Através do arrependimento. Isso. Nesse sentido Isso. que o Senhor está falando. Agora, em termos, já entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Vocês entenderam? Entendi. Ou seja, o que estava escrito para aquela mulher: Senhor, quem pecou? Este
ou os pais dele. Nem ele, nem os pais. Este nasceu assim para que o nome do Senhor se cumpra, seja glorificado o nome dele. E aí? Tipo assim, ó. Sermos ambiciosos. Não, como eu posso dizer, pro mal, mas sim em termos de crescimento. Porém, nós temos que crescer e perguntar a Deus: Deus, o Senhor tem aqui para mim ou até aqui? Porque muitos querem chegar até aqui e Deus não tem até aqui para eles. Às vezes, Deus só tem até aqui para ele. Porque sabe que não vai suportar. Você está entendendo? E muitas pessoas sofrem hoje, começa projeto. Né? Tem gente que começa projeto e o projeto, puf, porque é o que Deus tinha com ele. E se Deus tiver um projeto... Estou pensando... como é que posso dizer? Estou tendo uma mente... Como é que posso dizer? Insuficiente, uma mente falida? Não. Nós temos que, dentro do nosso projeto, para superar as barreiras, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O pastor, todos os pastores é para ter carro? Todos os pastores têm que ter uma casa na piscina? Uma casa com piscina? Os discípulos e os profetas andavam de jegue. É isso que eu estou dizendo. Então, nem todos os projetos nem todos os projetos estão no plano de alavancar, na minha visão, espiritualmente falando. Vou falar aqui. Repare bem. Como eu estou falando no tema de superação. Isso. Repare bem. A terra foi dada aos homens. Isso. Então, quem domina a terra são os homens. Isso. Estou falando aqui em termos de você querer aquilo. Superação. Por quê? Repare bem. Deus lhe deu a unção a Davi. O profeta Samuel, na visão ótica dele, Davi não tinha nenhum perfil para ser rei. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhecia. E Davi não rejeitou a coroa. Esperou o tempo dele de uma forma, mas esperou. E foi um bom rei em sentido de prosperidade também. E Davi desejava ser reinado? É isso que eu estou dizendo. Mas as coisas aconteceram naturalmente. Mas entenda isso. Ele estava atrás das malhadas lá. Mas entenda isso. É isso. Deus a visão de Davi isso serve para muitos hoje. Porque Davi recebeu a unção e voltou para o pasto. Hoje tem muitas pessoas que são doutores e estão sem trabalhar. Tem ou não tem? Hoje, muitas pessoas estão lá tirando um lugar errado. Nesse sentido hoje. Você pode ser até o que for, mas se você não buscar aquilo que está no seu coração hoje, você não vai vencer. Deus não vai chegar, não, te dei 2 pernas, 2 braços, te dei seu pensamento. Então tem coisa também na vida que nós temos que decidir. Entendeu, pastor? Entendi. Tem coisa que temos que decidir. Se está aqui, pastor Abraão, né? Chego a fazer, né? É o 7º ano de direito. Então, hoje. O que você hoje também pensar, idealizar, também Deus vai abençoar você. Não está no plano de Deus. Quem disse isso? A terra foi dada para o homem. Hoje você mora aqui. Né? Você podia fazer 2 andares, 3 andares, a casa é sua. A cor, você que pintou. Né? O jeito é seu. Se você vier lá, amanhã depois uma casa lá, outro lugar, se você gostar, você pode fazer igual aqui. Não tem problema nenhum. Porque a terra foi dada aos homens. Então é esse sentido que eu falo hoje, entendeu? Que a superação, Deus deu a ele, mas foi Davi que correu atrás do seu objetivo. Qual foi o objetivo dele? Derrubar o gigante. Porque Davi poderia morrer ali sem reinar. Porque Deus não matou Saul. Olha que Saul tentou várias vezes matar. Para você ver, Deus livrou Davi. Para impedir de que tudo isso acontecesse. Entendeu? Aí foi que Deus entrou e agiu. Foi o momento que Deus agiu, impedindo que Saul matasse Davi.
É assim, pastor. É normal, pastor Afonso. O senhor é cabeleireiro, né? O senhor é cabeleireiro, né? Também. Aí você tem seus filhos talvez ele puxe a sua profissão. Porque é normal. Mas talvez o seu sonho, o seu filho não seja igual a você. Porque o seu pai e seu avô. Né? Talvez os seus filhos, você não quer que puxe a sua profissão. Mas vai ser uma opção que ele vai ter de se espelhar no pai. Às vezes o que eu fiz na minha vida, nessa vida toda que eu fiz, eu tenho 54 anos hoje, as minhas filhas, eu falo, não siga meu exemplo em algumas coisas. Não siga meu exemplo. Faça a sua vida. Faça o que você quiser. Por que isso, pastor? Porque talvez seus filhos possam se espelhar nisso. A minha mãe foi cabeleireira. As minhas filhas quase todas são cabeleireiras. Algumas delas são cabeleireiras, viu? Até as minhas primas foram cabeleireiras, porque ela deu aquela... Então, não viva o sonho dos outros. É tipo assim, ó, o que eu tô querendo raciocinar aqui é tipo assim, ó, superação, né? A mulher do fluxo de sangue, né? Diz que quanto mais ela, o remédio que ela fazia, em vez de melhorar, ela ia piorando. Então ela teve aquela disposição de procurar sempre a melhora, buscar até que encontrou a melhora em Cristo. Superação de vida, como é que eu posso dizer, para eu não me atrapalhar no meu raciocínio, é que eu não vejo, tipo assim, ainda não consegui, me perdoe, não consegui encaixar ainda, ver um Davi preocupado em um objetivo, e esse objetivo dele está sendo sabotado, alguém está atrapalhando e ele desviando. Na verdade, ele não sabia nem porque estava sendo perseguido. Ele não sabia nem porque aquela lança que Saul lançou nele. Eu vejo que o destino a qual Deus escreveu para ele encaixou ele no lugar certo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas a ação partiu de quem? A disposição. Ele não tem como negar, não tem como negar, pastor. Ele viu o gigante e foi lutar. Há uma superação porque ninguém mandou Davi lutar. Ninguém mandou, ninguém mandou. Aí já a superação ele começa daí. Agora o reinado vem por consequência. Porque a consequência, ele já era rei diante dos olhos de Deus. Mas não dos olhos dele e dos homens. Aquele gigante era particularmente de Davi? Fazia parte. Para que particularmente? Não, pera, diz que o gigante estava afrontando Israel. É tipo assim, ó, Deus ele já tinha preparado tudo. Deus ele sabe o que é que vai acontecer amanhã na minha e na sua vida. Isso. Né? Deus, assim, vamos supor que hoje eu, o senhor, o bispo, seja um Davi da vida. Que amanhã alguém, um gigante, pode atravessar no nosso caminho e Deus nos dá a autoridade de a gente derrubar e através disso Deus destacar o nosso nome. Talvez por isso o nosso nome até agora não tenha chegado aos holofotes da vida. Mas devido ao acontecimento que vai acontecer, o nosso nome possa estourar. O pastor Afonso derrubou um gigante. Possa ser, mas isso já estava nos planos de Deus. É uma superação, porque praticamente uma criança que tanto que Golias, ele mesmo dá risada de Davi, ele dá risada de Israel, ele diz, Israel agora está mandando criança para lutar. É uma superação e tanto diante no meu ponto de vista, porque só o fato de ele ser uma criança e ele se propor a lutar com um homem de guerra que era Golias, eu acho que é uma superação e tanto. O cara tinha uma lança, tinha uma espada na mão que todos os inimigos que olhava temiam. Então... Não era só um gigante, ele era um soldado preparado. Repare bem, se for da mulher do fluxo de sangue. Se ela não fosse, Jesus ia até ela. Não, ela partiu dela. Por isso que eu encaixei ela. Mas é isso que funciona. Tem coisas que, se você não for, Deus não vai ter você. Eu sei que é difícil entender isso, né?
tem coisas que a dor tem que gemer que tá sentindo a dor. Não, fala assim, ó. Eu acho que você vai me entender. Eu nunca fiz um podcast desse, não, viu? Tá sendo diferenciado, viu? Tá sendo diferenciado. Isso, conversa, pronto. É tipo assim, ó. Gente, me ajude aí. Eu tenho um objetivo. Sim. Pronto. Eu tenho um objetivo. E eu tô achando. Eu tenho umas barreiras para ser ultrapassada. Meu Deus, aí. Por exemplo, um corte de energia. Como é que eu vou fazer o podcast? Aí vou atropelando tudo consigo. Pago uma barreira. Porque eu tenho esse podcast, tô dando um exemplo, tenho esse podcast. Mas eu não vejo, tipo assim, me perdoe, gente, se eu não tô entendendo, mas eu não vejo Davi focado com um projeto de trono. A vida levou ele para aquele trono. Como eu falei, o trono foi uma consequência. Isso, uma Você tá oportunidade. entendendo? E eu quero dizer, para quem tem projeto, que barreiras virão, que barreiras virá contra esse projeto. E se você ultrapassar as barreiras, você vai viver uma superação. É isso que eu quero dizer. Ele superou. Isso. Ele superou o gigante, superou Saul. Mas Davi tinha um projeto, cadeira, trono. Não. Aí a mudança. E o que eu quero dizer. Uma mudança de pensamento, de lógica. Ele teve a oportunidade. Ele tem a oportunidade. E se ele não agisse, ele perdeu a oportunidade. Porque, tipo assim, ó, hoje eu vejo muitas pessoas que tiveram AVC voltando a dirigir, voltando a caminhar. Ela sim foi perseverante, você tá entendendo o que eu quero dizer? No caso, essa é uma superação no seu ponto de vista. Isso. Mas eu não via Davi assim, com um projeto. Venci, sentei no trono. Ele caiu de paraquedas. Isso. Ele caiu de paraquedas, ele foi escolhido por Deus. E eu quero dizer nessa noite para você que me escuta, que você não pare com o seu projeto, porque barreiras virão. Barreiras vai ter barreiras. Para quem tem projetos. Sua esposa falou o quê? Alguém falou para sua esposa de quê hoje? Ontem. Falou, desanimou ela. Ela tá com projeto. Um projeto, nós estamos. Pronto, com um projeto. Se vocês passarem por esse abatimento desta palavra que abateu, você superou para chegar no objetivo. E Davi não tinha objetivo. Ele foi levado. Mas pare bem, pastor. Vamos e ele vai levado, Deus é onisciente, onipresente. É isso, agora você vai entrar. Isso. Onipotente. Isso. Talvez no projeto de Davi não, mas no de Deus já tinha. Porque Deus sabe, Deus conhece a força que há no Senhor, Deus conhece a força que há em mim. Isso. Ele sabe que o Senhor é capaz de passar por algumas coisas. Isso. E também que não consegue passar por outras. O senhor falou que Davi voltou o quê? Depois que ele foi ungido, ele foi o quê? Depois que ele foi ungido, ele foi o quê? Voltou. Qualquer lugar. E não é normal. Você tá entendendo? Isso não é normal. Ele tava lutando, Davi tava ultrapassando barreiras que ele nem sabia por onde ele tava sendo levado. Pastor, olha só, pastor. Foi não. Quando Deus chegou a Samuel, isso. Não olha a aparência. Porque Deus já conhecia Davi. O desejo de Davi. Porque Davi ele não retocou, assim, não recuou nenhuma hora de não ser rei. Então, é o tópico esse aqui agora. Porque quando chegou, ele recebeu uma unção normal, como já tivesse preparado. Aquilo ali. Entenda isso agora. Não é aquela pessoa que você está com oportunidade, não estou preparado. Não tem assim pessoas? Vai pro culto, não prepara um louvor, não prepara uma palavra. Chega, tá com oportunidade. Não estou preparado. Mas Davi, se for analisar na parte, né? Não botar, né? Isso é psicologia. Davi, ele recebeu aquela função na hora, imediatamente. Isso é normal? Não. É normal?
Você vai ser rei? Não vou saber disso. Qual seria o seu choque? Rapaz, primeiro, quem tá me procurando? Profeta. Samuel. Isso. Quando ele chegava na cidade, era pra alguma coisa, era pra dar algum recado, Paz ou é guerra? alguma coisa. Isso. Paz ou é O guerra? senhor aqui é alguma coisa de Deus, ó, é alguma coisa de Deus. É o pai, Pronto. Eu vim aqui te ungir. Rapaz, Eu. mas pra dizer que ele tava esperando, porque aconteceu a mesma coisa com Saul. Ele tava procurando a jumenta perdida do pai. Encontrou com quem? Profeta. Com o mesmo cântaro de óleo. Mas olha a ação de Saul para Davi. Aí o senhor tá assim praticamente comparando, mas no mesmo tempo tá Sim. desvia do sentido Isso, que o sim. bispo tá falando. É. Porque ele tá contando a história de Davi Isso. e a superação que houve, que no meu ponto de vista há muita superação, não só do gigante. Mas dá para perceber que Davi ele já tinha essa, né? Ele já tinha Uma vocação. essa expectativa. Deus já tinha, porque quando chegou para Samuel, Deus já sabia que era Davi. O profeta não sabia. Porque a aparência de Davi para a de Saul é muito diferente. A aparência, a estatura, né? A maturidade. Porque Saul, ele sabia bem manejar as Saul era alto, né? Bonito, Alto. como a Bíblia diz. Estou falando assim, Deus pegou uma pessoa que poderia dizer assim, eu O não... podcast hoje foi diferente. Não, tô falando assim, entendeu? Isso. Não, Como você tá falou, ótimo. como você falou, Saul, Isso. mas você vai ver que existe diferença gigantesca. Não, a mesma recepção, não foi não? Mas A chegada? mas a gigantesca. Eu, o menor da casa, o menor de Saul, falou Mas isso, Saul. Saul, a Bíblia faz questão de destacar Você- que Saul o senhor sabe- destacava o senhor pela sabe- beleza, destacava. pelo O tamanho senhor dele. esperava isso? O quê? O senhor esperava isso? De quê? Ser bispo? Você esperava isso? Não, eu não. Olha, Você esperava? olha só, pela Você superou o que para ser bispo? Você Isso. superou o quê? Rapaz, Pela- se supera. O parto, É. o parto, o parto. É. Só em ser mas o podcast já em ser nascido. é bom isso aqui, porque a gente vai Isso. discutindo. Não, porque são com ideias. certeza. São ideias. São É, ideias e eu vou dialogando. não, isso. Estou falando aqui, Eu não tô. não, mas Tipo é bom. assim, Mas é bom. eu quero. Mas isso é podcast. Isso. Né? Porque eu não vou fazer, eu não vou fazer uma Uma coisa robô. cerebral na sua mente, né? Nem na minha. Mas tô Isso. falando aqui que Davi, ele tinha, né, pontos negativos mais do que Saul. Primeira coisa, a família. A família, né? Não aceitou. Davi já era rejeitado. Saul não, Saul já era. Entendeu? É um cara que o povo já conhecia. Né? Aparência, né? Já tinha uma estrutura, entendeu? Não para um rei, mas para ele foi uma surpresa. Mas, tô falando, é de uma questão assim, que Deus ele deu na mão a pessoa algumas coisas. Mas se você não cuidar, você perde também. Quer dizer, esse ponto hoje. Se aquela mulher não fosse até Jesus, talvez ela não estaria na história hoje. Então tem coisas que nós temos que fazer. Eu não quero botar assim hoje, né? Que tudo tem que ser revelação, tem que ter palavra, Isso. Não, tem coisa que tem que partir também do ser humano. Aquele cego, o cego que você contou a história do cego, né? Que era um dia de sábado, né? Que Jesus lavou, né? Mas deu missão para aquele homem. Qual foi a missão? Vai e lave num tanque de... né? Vai lá e lava um tanque de Siloé. Eu não sei, pastor né? Afonso, eu não sei a distância do tanque de Siloé. Mas para aquele não era a barreira do tanque, a distância. Ele queria ser curado. Se aquele lodo ficasse duro ali, ele nunca seria curado. Então Deus deu missão àquele homem. Então tem coisa que eu falo hoje aqui Isso. que nós temos que fazer. O que você sonhar, você também pode realizar. Deus pode abençoar? Pode, mas tem coisa que você vai ter que fazer da sua própria ação. Isso aqui, o senhor está de parabéns. Porque nem todo mundo vai ter coragem de fazer um podcast. Né?
chamar algumas pessoas, convidar algumas pessoas, porque porque a pessoa já se acha que discriminado. Entendeu? Vai vir, não vai vir, sei lá. Tem pessoas que tem sim. Mulher, filho, porque isso aqui, né? Filho, mulher. Então tudo isso envolve o ser humano. Mas eu fiquei feliz porque eu sou uma pessoa de fé. Hoje aqui minha fé aumentou mais que o Senhor aqui. Porque eu sou determinado por isso. Então essas pessoas me alimentam hoje. O pastor, não sei se contou o senhor, eu tive também um problema de câncer, né? 5 anos. Supera. Você contou ele? Não. Eu fiquei 5 anos com câncer de estômago. Ainda estou em fase, eu fiz cirurgia já, entendeu? Fiz cirurgia. E nesse espaço que a gente vai, né, tendo a doença, pessoal, fico até que se emociona porque é uma coisa. Eu agora já fui tocado aqui. Já. Porque envolve a gente, entendeu? Porque assim, no primeiro ano, veio todo mundo para saber a doença, né? Tá doente, aí veio todo mundo. No segundo ano, jamais assumir as pessoas. No terceiro, no quarto, para achar um amigo, você tem que saber quem é. Por que isso? Porque você é conhecido como um guerreiro, batalhador, e você está ali debilitado. Me perdoe falar isso, né? Aqui o pastor... Fique à vontade. Até para vocês estão aqui assim. Tem pessoas que gostam da sua utilidade. Mas não gosta da gente. Enquanto o senhor tiver forte, bonito, ágil, alegre, tá ótimo. Mas quando você perde aquilo, né? Você fica inválido. Né? Eu tive uma esposa minha esposa, né? Uma pessoa que me abraçou muito no hospital de Maltês, 2 anos, e 3 anos lá no hospital de São Paulo. Então eu vi aquilo, né? Eu vi a superação. No Chile Maltês, quando abriu aquele portão, você já falou já, Chile Maltês? Já, sim. Abre o portão, você é o terceiro da fila. Mas quando não é portão, você tá doente, você vai andar devagar. Você já é o 20º. Você tem que esperar aqui, porque o hospital é muito grande. Para que você desça aquilo ali embaixo, pega uma ficha, você é o segundo lá. Mas quando você entrar, você não será mais o segundo, porque pessoas mais fortes vão passar você. Então, isso é superação de vida. Então, meu pastor, é o que eu falo aqui hoje. E nesse espaço que eu estava doente, no 5º ano, já para terminar o tratamento, né, em São Paulo, coisas assim semelhantes, eu recebi 3 profecias. A primeira profecia, né, assim que eu rompeu o ano, veio uma ligação, bispo, eu comprei a mochila uma semana antes. Eu nem gosto de mochila, mas comprei a mochila semana antes. Olha só o que é o ser humano, superação. Isso aqui é para você estar assistindo, né? Aí no YouTube, para você entender o que é a história do ser humano, né? Meu pastor, aquela ligação depois da festa, aquela pessoa falou assim: olha, bispo, Deus é contigo, você é homem de Deus, mas eu tive um sonho, eu tive uma revelação com o Senhor, que o Senhor veio no interior, com a mochila nas costas. Eu comprei a mochila semana antes. E aqui no interior, eu sou fazer missões com a gente, mas Deus disse que vai te levar esse ano. Se a pessoa, você nadar 5 anos e morrer Quando eu contei depois da romper o ano, minha esposa, O senhor recebeu essa profecia? eu ouvi. E ali a esposa chorou, todo mundo chorou. E depois de 2 semanas, outra profecia. Por telefone. Bela edificação. E ali, quase igual, né? Quase igual. Que eu ia no interior também, né? Ali abraçava as pessoas, era uma festa muito boa pra mim. E abria um rádio de luz. E eu ia dando tchau. Falei, vou morrer de novo. Agora você ri, mas na hora, meu irmão, na hora você desce pro chão. Mas eu tenho que superar. Para terminar essa história, outra profecia de uma pessoa lá de Conquista. E as 3 não se conhecem. Eu falei, ligou o telefone, bispo, eu tive uma revelação, eu posso contar? Eu falei, eu vou morrer nessa... Ela fez, como você sabe disso? Olha só. Rapaz. Olha só
Olhe bem, o que é superação? Porque eu tenho uma superação. Isso aconteceu? Você tem que saber como é que o diabo trabalha. Eu tinha um carro, você viu meu carro que eu tinha? No Sentra? Não. Eu tinha um Sentra de 100 mil reais. Eu tinha um carro, tinha um Sentra. Eu tinha uma vida, não era estabelecida, mas uma vida mais... Eu perdi tudo. Esses 5 anos, eu perdi quase tudo. Comprei um carro velho, entendeu? Comecei como se fosse para baixo. As amizades, já não tinha mais muita amizade, entendeu? Comecei, né? Tem aqui foto mostrando depois ontem as fotos. E aí comecei a entender o que faltava tirar de mim. E Deus me revelou, entendeu? Ah, o bispo é batista? Não. Eu creio no poder, eu creio na revelação, entendeu? Eu creio em tudo isso aí. Agora eu tenho consciência de que eu tenho que analisar. Então, eu analisei, eu falei, Senhor, né? Falei, Senhor, o Senhor não disse para mim, não foi para mim, que essa dor seria para a sua glória? E a tua palavra não pode voltar atrás nesse sentido, porque o Senhor falou comigo. Não foi com ninguém. E ali eu falei, por que essas profecias? E Deus falou comigo. Ó, meu filho, já tirou o seu carro, né? Já tirou algumas amizades. Agora falta tirar uma coisa sua, uma coisa em você. A fé. Se o senhor perder a fé, acabou sua vida. Se o senhor perder fé nisso aqui, acabou sua vida. Se o senhor perder a fé no que o senhor faz, acabou sua vida. Então só faltava tirar a minha fé. Já tinha tirado o carro, algumas amizades que eu achava que era amizade, entendeu? Algumas coisas que eu achava que era importante para mim, estar em alguns lugares. Tudo foi tirado. Mas eu não perdi a fé. Então, o que move hoje o Senhor, né? O Senhor que né? Respeita. Fica à vontade. É a fé. É a fé. Não é o carro, não é a casa, não é o microfone, é a fé. Enquanto você tiver fé, isso aqui pode acabar que hoje o Senhor faz de novo. O Senhor faz de novo. Porque Sim. a fé está sempre em movimento. É. Mas quando você perde a fé, então o diabo, ele tirou quase tudo meu, mas não tirou minha fé. Amém. Se eu estou aqui hoje nesse podcast para contar, vocês estão assistindo ao pastor, não sei se vai ser para vocês, hoje vai ser uma coisa, você é proveitoso hoje essa palavra, mas não perca a sua fé, porque a fé é que te bota você de pé. Então eu entendi isso, né? Aquele câncer, ele não me derrubou, ele me fortaleceu. Até hoje eu tenho algumas sequelas ainda. E eu tava, Deus me chamou até atenção, porque já tem já agora 6, 7 anos, né? Que eu fiz isso de 2 anos atrás. Eu tava postando foto do Achille Maltês, tava postando foto, eu ia fazer exame, botava foto, aquela pulseirinha, aí o povo ficava, voltou. Aí Deus foi no coração. Meu filho, já te curei. Não viva agora como se fosse doente. Glória a Deus. Então, Aleluia. pastor, eu posso ir ao Achille Maltês 1000 vezes, mas eu não boto mais nenhuma foto. Sabe por quê? Não faz parte. Não faz parte disso. Então, isso é passado. Então, siga em frente. Não estou falando por seu não, estou falando para todo mundo. Não, aqui, falo, eu recebo. né? Siga em frente na sua caminhada, porque vitórias virão. Não serão fáceis, Não será fácil. porque eu vi muitos amigos meus, eu peguei Covid, eu peguei todos os passos do Covid, estava doente, né? E Deus me superou. Eu vi em uma semana morrer 100 pessoas, assim, amigo meu, sem morrer na hora. Você vê que a Covid ela veio, Foi. alastou. Eu fiquei ruim também. Então, mas eu estava um dos piores, mas estou aqui hoje para contar a história que quem De tem superar. fé, quem tem superação, está com Deus. Agora eu entendi a história. Entendeu? Agora eu entendi. É bênção. Pra chegar até aqui, né? Com certeza. Eu fiquei agora impactado com esse testemunho aí. Porque há uma perseverança, há uma superação. Tá dentro do Senhor, né? Tá. Câncer, ele foge do nosso raciocínio. Ele foge do nosso eu quero ficar vivo. É uma disposição mesmo, de fé mesmo.
E eu louvo a Deus pela vida do senhor, Amém. Muito obrigado. por essa perseverança. Amém. Então hoje o senhor aqui é exemplo para mim, exemplo para você que está nos assistindo, Claro. que a perseverança, ela nos faz atravessar barreiras. Com certeza. E no momento da quimioterapia, o senhor dizia o que para o senhor? Para mim, tudo ali fazia parte de um processo que eu tinha que passar. Tá entendendo? Eu tinha que passar. Agora, eu não esperava, né, palavra negativa de pessoas que eu acharia que deveria Me animar. me animar. Eu vou abrir parênteses aqui agora e vou dizer uma coisa que tem me preocupado no nosso meio. Essas profecias ajudou em quê? Uma profecia dessa, você vai morrer, ajuda a pessoa em quê? A se abater, a adoecer mais. Os versículos de Isaías, Ezequias, né? Quer ser profeta? Deus vai, vou morrer. Então, eu vi muitas palavras, eu via muitas palavras dos pastores, de algumas pessoas diziam, ligavam, ó, tá aqui, né? Agora, Ezequias, né? Agora tem Vai pessoas, morrer, põe a casa em ordem, entendeu? Agora tem O pessoas negócio que hoje está doente e não vai morrer amanhã. E tem pessoas que não tá e vai morrer. Vai, cai morto, aí, Não, eu queria olhar pra cara desses profetas aí, desses três profetas aí. Vocês estão entregando profecia. Desses profetas que disse que o senhor ia morrer. Foi Deus que falou com ele? Pera aí, como é isso aí? Isso. Foi Deus realmente que mandou dar o recado? faz parte do pacote, Faz parte do pacote que veio. Eu falo Faz assim, não parte, é humilhar a mim, não. Eu falo assim, isso faz parte, porque Faz também parte. tem, quando eu vi aquela palavra aqui, né, de Ezequias, né, que Deus já levava você a morrer, né, eu vi muito isso. Eu tava tão chateado que essa palavra não via mais, porque tava. Aí lia pra mim isso aqui, olha, pra você aqui, põe tua casa em ordem, porque as pessoas ainda vê você doente, ainda vê algo em você que talvez. Ali errar um pecado. Então, acaba de. Você tá enterrando o cara ali vivo já, viu? Já tá doente, ainda tem pessoas que ainda vai enterrar você ainda. A pessoa tá doente. A pessoa tá doente. A pessoa tá, tudo isso. né, a pessoa tá doente e receber uma profecia dessa e continuar vivo passei- é uma perseverança. A É uma perseverança. superação. É uma superação maravilhosa. E pessoas que eu achava que não deveria falar isso. Entendeu? Essa é a minha dúvida, entendeu? Que já me conhecia, sabe quem sou eu, entendeu? E também é uma questão de você tá em uma situação vulnerável, né? Botar assim, né? Vulnerável. A minha sogra, ela tinha uma enfermidade muito séria. Aí uma vez eu encontrei a minha sogra aí no quarto aí, entortando a boca e jogando o lençol no meio da cama e puxava. Puxava o lençol, jogava o lençol e puxava. Eu falei, puxa, desci, falei com minha esposa, sua mãe não tá bem não, eu vim ver o que ela tá fazendo. Entortava a boca, jogava o lençol. Aí depois eu fiquei sabendo que veio um grupo de visita, profetizou que Deus estava recolhendo uma rosa do jardim. Turbou a mente. Oh, meu Deus, acabou de enterrar Turbou. o filho, né? Uma profecia dessa, pastor, ajuda a pessoa em quê? Minha irmã, eu tô aqui, tava orando, Deus tá me dizendo que vai levar seu marido, isso vai ajudar a pessoa em quê? Vai levar seu filho, Por que não disse, irmã? Eu tava orando aqui agora, Deus mandou que a senhora me desse seu Pix. Mande aí seu Pix aí, né? Uma das fotos aí, né? Uma das fotos. Eu cheguei a ter 40 e poucos quilos, viu? Comigo isso aí. Deixa eu ver se dá pra câmera pegar. Eu tava no culto aí, viu? Já no culto aí. Acho que dá pra pegar aqui. Superação. Superação. Eu fui pregar esse culto aí, lá em São Paulo. Aí eu tava em processo de quimioterapia aí, né? É tudo, entendeu? Ixi. Quando eu chegava assim, eu via os pessoal dentro. Entendeu? As pessoas, o que eu achava assim, quando eu ia, pastor Afonso, quando eu estava em um ambiente, as pessoas me abraçavam, não via o doente, né? Não via o doente, via o bispo. Chegou o bispo.
não chegou o câncer, né? Não chegou o câncer, né? Então, mas tinha lugar que eu ia, o povo ficava, né? Chegava, rapaz, aquele boato que tem, né? Tá magro, né? Vai morrer, não sei o que lá. E eu ia pregar. Mesmo assim, eu ia para os cultos ainda, porque eu não perdi a fé. Olha, o que me levantou foi a fé. E a minha esposa ali, abraçando, chorando, né? Agora é dor, viu? Quem tem câncer de estômago sabe disso. A dor é a noite toda. Começava 10 da noite, parava lá para 5 da manhã. Meu Deus do céu. É dor. Ia pro sofá, porque minha esposa tinha que dormir, né? Para me ajudar outro dia pro hospital, entendeu? Era um processo muito difícil. Ela superou, não é só eu, minha esposa superou, entendeu? Eu tenho vários processos de realmente eu sabia que os médicos, né? Porque o médico ele tá falando que tá escrito. O médico não é profeta. Ele vai ler ali o relatório, a biópsia e vai dizer, olha, você tem tal dia. É normal falar isso. Agora Deus pode, agora vem a ação de Deus mudar o quadro. Né? O médico diz, que na hora, qualquer médico oncologista, ele fala na hora, se você tem condição de viver ou não. Qualquer médico fala isso. Mas ele fala mediante o diagnóstico. Entendeu? Diagnóstico. Ele não fala porque viu você magro, nem gordo. Ele vai falar que tá ali. Não tem como não falar de superação como deixar de falar de pessoas diagnosticadas. É uma superação. Eu tô aqui hoje para que você venha superar, vocês que estão com um problema não só de câncer, né? Não só familiar, né? Não só também de sonhos, né? Sonhos das suas vidas. Acredite nos seus sonhos, que Deus ele vai abençoar. Agora depende de você também. Amém. Pronto, gente? Pronto. Eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas que se encontram agora vítima do câncer, o que é que o senhor pode falar para essas pessoas mediante a sua perseverança? Eu posso falar o que eu fazia, aproveitar bastante, né, esse tempo, porque é uma experiência de vida, por mais seja dolorosa. Você vai conhecer quem são seus amigos, quem está com você, tá? Não sei o grau da doença, entendeu? Não sou médico, mas digo a você, o milagre existe para aqueles que creem. Então, ponha, né, fé em Deus, comece a lutar, não desistir, entendeu? Sempre lutando todos os dias, mesmo que o médico já dê seu diagnóstico, né? Seu diagnóstico, mas lute até o final com a sua fé, porque uma coisa eu sei disso, Deus sempre estará contigo. Deus nunca desampara os seus, nem a mim e nem a ninguém. Em nome de Jesus. Um abraço. Pastor Abraão, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. O senhor estará retornando, né, para contar seu testemunho também? Estarei retornando, sim, para contar a história da família Barbosa. Amém. Viu? Deixar desde já, você que vai nos assistir aí, a história é uma história também que é de superação, mas uma história muito forte. Amém. É uma história muito forte. Hoje eu vendo assim de fora, todo o contexto é muito forte. Pastor. Amém. Estaremos marcando para o seu contar o seu testemunho. Desde já, obrigado, muito obrigado. Amém. Foi difícil um pouquinho encaixar um pouquinho, mas fugir um pouco aqui. Eu quero até pedir a compreensão de muitos, de todos, que estava um pouco assim, mas depois que eu vi o testemunho, eu entendi o que significa realmente a superação, né? A superação. Isso. Gente, muito obrigado. Estamos finalizando mais o nosso podcast, Pastor Afonso. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Dá um abraço para sua esposa, manda um abraço para sua esposa. Minha esposa, né? Pastora Marli, um abraço, um beijo no coração. Essa mulher que, né? Amém. Que, na verdade, fazemos parte de uma só carne, superação. Muito obrigado. E confiar, né, na minha pessoa, estar conosco. Que Deus te abençoe e te guarde. Pastor Abraão, um abraço aí para a esposa aí. E vamos escrever, vamos. Um beijo, um abraço aí para minha esposa, Juscelina. Amém. Que Deus abençoe. Pronto, gente. Estamos finalizando. Muito obrigado. Continue orando, continue intercedendo por esse projeto. E se inscreva no canal, viu? Em nome de Jesus.